Bom dia, estudantes da terceira série do ensino médio, período matutino. Estamos iniciando mais uma atividade referente à disciplina de geografia. O intuito da atividade de hoje, pessoal, é realizar, né, as correções dos exercícios da nossa atividade iniciada ontem, no dia 26, né? Aliás, pessoal, iniciado na terça-feira. Nós tivemos uma aula na terça-feira, às 7h40. Aí o intuito desta aula de hoje é fazer a correção dos exercícios, tá ok? Vou aguardar mais alguns minutos para ver se a gente consegue aqui uma maior adesão dos estudantes para a gente iniciar a correção. Bom, pessoal, a atividade que nós tínhamos trabalhado na aula anterior, no caso aí na terça-feira, dia 25 de maio, ela tratava sobre o, o conteúdo da formação do povo brasileiro, e a questão da diversidade étnico-cultural. E de acordo com as habilidades essenciais aí que nós professores devemos trabalhar com nossos alunos, neste conteúdo específico, né, que eles entendam, né, compreendam o processo histórico de ocupação e formação do território brasileiro, os seus municípios, identificar algumas questões aí envolvendo a diversidade cultural, étnica, né, religiosa, sexual, de gênero e também de classe. O título da nossa atividade, pessoal, foi sobre a composição étnica do Brasil, né? E a gente até tinha comentado na aula anterior que, de certa forma, a composição étnica, né, do Brasil, brasileiro, ela muitas das vezes aí envolve uma ampla, né, diversidade aí de raças, de etnias, né, tradições, culturas, alguns idiomas e outros elementos aí que fazem parte desta diversidade, né, dentro aí da composição étnica cultural brasileira. A nossa lista de exercícios, a questão de número 1. O Brasil é conhecido por ser um país aí multiétnico, e são colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira. Nós tínhamos 5 alternativas. No caso, a letra A, português, os africanos e os imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães. A letra B, imigrantes, italianos, africanos e os imigrantes árabes, os indígenas, os imigrantes árabes e os imigrantes japoneses e italianos, né? A letra C. A letra D,
os nativos brasileiros, né, que é os indígenas, os europeus brancos e os africanos, é o povo que aqui foi escravizado. Ou a letra E, os africanos, os negros escravizados, os europeus, essencialmente os italianos, os holandeses, alemães e os imigrantes árabes. Então, assim, se a gente for fazer uma análise com relação a essa questão em específica, a gente percebe que a alternativa correta seria a letra D, né? Que no caso aí, os principais elementos aí formadores da nação brasileira, muitas das vezes nós adquirimos algumas características aí dos nossos descendentes aí nativos, ou seja, os indígenas, os povos europeus aí dando ênfase aí com relação aos portugueses, os espanhóis também, né? E os africanos, né? E que muito da nossa cultura a gente tem algumas características oriundas aí dos povos africanos que muitas das vezes foram trazidos aqui para o território brasileiro de maneira forçada, né? E até mesmo foram escravizados aqui no nosso território, né? Então, se a gente for pegar um recorte aí deste período aí de colonização aí, a parte aí de descobrimento do Brasil, uma vez que, assim, os nativos já habitavam, né, o território brasileiro, então a gente percebe que a alternativa correta seria a letra D, tá ok? Para ser demarcada. Com relação à questão de número 2, os grupos de origem europeia que constituem a atual população brasileira tiveram origens, algumas motivações, né, e histórias distintas no país. Os primeiros grupos europeus vieram para o Brasil logo no início da colonização dos países, e outros, né, aportaram aqui apenas no século passado. Os grupos humanos de origem europeia estão listados abaixo, exceto. Então, nessa questão, o estudante ele teria que fazer uma análise, né, diagnosticar dentre os povos citados abaixo, né, nas alternativas de A até a letra E, identificar com relação aí aos povos, né, os grupos humanos aí de origem europeia que estão listados, exceto um grupo aí de povos aí que não fazem parte, é, ou seja, não são de origem europeia aí, no caso. Então, nós tínhamos a letra A, italianos, a letra B, os portugueses, letra C, holandeses, letra D, japoneses e a letra E, os alemães. Então, dentro deste contexto dessa questão, a gente percebe que a alternativa correta seria a letra D, japoneses, uma vez que esses povos, esses grupos, né, de humanos, não são de origem aí europeia, né? Dentre os listados, né, nas demais alternativas. Então, a gente percebe que a alternativa correta é a letra D. Com relação com relação à questão de número 3, a gente percebe o seguinte, uma população com origem comum sustentou a economia do país durante vários anos por meio de seu trabalho, embora tenha sido trazida à força para o Brasil. Boa parte aí de nossa cultura, práticas sociais, religiões, tradições e alguns costumes está muito associada a valores oriundos desses povos, né? Este fragmento de texto, ele faz referência a que elemento étnico constituinte da população brasileira. Nós tínhamos 5 alternativas também, né? No caso, a letra A, os imigrantes árabes, a letra B, os africanos, a letra C, os imigrantes japoneses, a letra D, os indígenas,
e a letra E, os alemães e italianos. Então a gente percebe assim dentro deste contexto uma população aí com uma origem de certa forma comum aí, que muitas das vezes até sustentou a economia do país aí durante vários anos por meio de seu trabalho aí, que muitas das vezes foi forçado, né? Foi trazido à força aí para o nosso território brasileiro, foi muitas das vezes aí até escravizado, né? Boa parte assim da nossa cultura, algumas práticas sociais, né? Algumas questões envolvendo aí algumas tradições, questão religiosa, né? E alguns costumes e está de certa forma assim muito associado, né? Com alguns valores, né? Desses povos, né? Então, nessa questão de número 3, este fragmento assim de texto ele faz referência a um povo específico, né? Que no caso seria os africanos, né? Se a gente for fazer uma análise, esse povo em específico, né? Nós adquirimos aí alguns valores, né? E costumes desses povos, que muitas das vezes foram trazidos aqui para o Brasil, foram submetidos aí a trabalhos forçados, né? Foram escravizados. Então, o fato de eles vierem aqui, né, para o território brasileiro, acabamos que naquela questão, né, naquela dinâmica de interação com esse pessoal também, né, naquele período, ocasionou que até a gente conseguiu, assim, às vezes, absorver, né, algumas práticas, né, algumas culturas, né, tradições e costumes desse povo específico, né, que no caso são os africanos. Então, a alternativa correta aí na questão de número 3 seria a letra B, africanos. A nossa atividade de hoje, dessa aula de hoje, pessoal, era basicamente fazer realizar, né, uma breve correção deste conteúdo trabalhado, né, e também disponibilizar esta correção, né, assim como a nossa aula anterior, né, que foi gravada, no nosso grupo de estudos também, até para, de uma forma assim, é, conseguir atingir, né, os demais estudantes que por um motivo ou outro não conseguiram, né, interagir aqui conosco, tá ok? Nas nossas aulas. É, eu vou estar aqui encerrando esta reunião e assim que possível vou estar disponibilizando essas gravações dessas respectivas reuniões, tá ok? Um bom dia a todos, né? Novamente e até a nossa próxima aula.